Emagreceu? Boa noite a todos. Eu também achei. Todos bem-vindos ao culto, nossa igreja presbiteriana independente de Balneário Camboriú. Espero que todos estejam bem, tenham passado um bom fim de semana, descansado, cumprido com as suas obrigações eleitorais. Eu queria iniciar o culto de hoje com vocês, lendo um texto da 1 Crônicas, 16, 34 até o 36. 1 Crônicas, 16, do 34 ao 36. Diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém. E louvou ao Senhor. Então, com esse pedacinho, desse texto bíblico, eu queria agora que se concentrasse agora e a gente usasse esse momento para a gente louvar a Deus. Amém? Vamos lá. Gostaria de lembrar aos irmãos que sobre a questão do nosso dízimo, a nossa oferta, né? Nós temos aquela conta do Banco Bradesco, né, Pedro, se não me engano. Então, o irmão que quiser fazer uma oferta, fazer a sua contribuição, fique à vontade, amém? Olha, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como é que anda a nossa vida, a nossa relação com Deus. Como que você está se sentindo nesse tempo de pandemia, de distanciamento? Mas sabe que Deus não está longe.
Pelo contrário, está bem mais perto do que a gente imagina. Não é isso? Então, agora eu queria que você tivesse ali um minutinho de reflexão. É bom colocar diante de Deus as suas preocupações, os seus medos, suas angústias e também os seus motivos de agradecimento. Vamos tirar um minutinho para a gente fazer isso. Saiba que você é amado, independente dos erros que nós cometemos, somos amados. Nós temos que procurar sempre consertar nossa vida, nossa caminhada, usando os ensinamentos de Deus, dentro da Bíblia, colocando isso em primeiro lugar na nossa vida. E hoje é um dia muito importante, irmãos, que além de orar para a nossa família, pela nossa vida, hoje é um dia muito importante que muitas cidades hoje elegeram um novo prefeito. E eu queria colocar isso diante de Deus também, para que Deus ilumine a cabeça de quem foi eleito, não importa o partido, mas que essa pessoa que assumiu, ou que vai assumir, ou que se reelegeu, que ela tenha principalmente o temor de Deus. E sabe que o lugar que ela está ocupando, ela foi colocada por Deus lá. Então, sabe que Deus quer que ela faça um trabalho em prol das pessoas, em prol da cidade. Então, eu quero que essas pessoas tenham um temor de Deus, de tudo o que eles forem fazer, ao usar o dinheiro público, ao pensar na saúde. Eu separei aqui um texto da Bíblia, é 1 Timóteo, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pai, oramos, Pai. Agradecemos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos amigos que foram restaurados por essa pandemia, que pegaram essa doença e foram restaurados, Pai. Agradecemos pelo seu amor, pela sua proteção, meu Pai. Também agora eu queria colocar, Pai, diante de Ti, todos os políticos e cargos políticos que venceram hoje, foram reeleitos, Pai. Que o Senhor os abençoe, principalmente dê bastante discernimento para eles, Pai, e temor a Deus em tudo que eles forem fazer, Pai. Eles sabem que eles estão em um cargo público, onde o principal é cuidar das pessoas, Pai, com o seu auxílio, meu Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua
ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Sim, meu Pai. Receba esse louvor, meu Deus, que é sempre, Pai, para te agradecer, meu Pai. Sempre, nosso objetivo é te louvar, te agradecer, meu Pai. Amém. Queridos, boa noite, que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, tanto para os que estão aqui presentes, como para todos vocês que estão em casa. Eu estou muito feliz, confesso que um pouco emocionado, depois de 3 domingos, poder retornar a este lugar a que eu amo tanto, já curado, um pouco ainda debilitado fisicamente, sem sentir o gosto de nada, cheiro de nada, mas eu estou vivo, estou feliz, grato, alegre, contente com o Senhor Jesus Cristo e a bondade dele, que excede a capacidade de compreensão humana. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos vocês que oraram pela minha vida, sobretudo pela vida da minha esposa e dos meus filhos.
Nós vivemos dias difíceis esses últimos dias, mas o Senhor esteve conosco. Essa é a melhor notícia. O Senhor esteve conosco. A minha gratidão a todos vocês, irmãos, que oraram e que me mandaram tantas mensagens de estímulos durante esses últimos dias. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz, alegre e já completamente curado, embora, como eu disse, com algumas sequelas ainda deste vírus. Queridos, eu queria orar agora nesse instante. Na verdade, eu queria convidar você que está em casa e também todos nós que estamos aqui, para que a gente dobrasse os nossos joelhos. Durante esses dias em que eu estive recluso dentro do quarto, uma das coisas que o Espírito Santo mais falou comigo foi sobre a necessidade da gente orar, queridos. E o texto que está no meu coração há dias, e que em tempo oportuno eu quero compartilhar com vocês, é Josué capítulo 3 e versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então, eu quero não ser desobediente à voz do Espírito, quero, com gratidão, alegria e obediência, orar, queridos, e convidar a igreja também, para que a gente possa dedicar um tempo maior dos nossos encontros e também das nossas vidas para a oração, certos de que Deus deseja abençoar profusamente as nossas vidas. Quando Deus nos chama para orar, é certo que Ele deseja nos abençoar, tá bom? Então quero que você, junto com a sua família, aonde você está, se você pode e deseja, se junte com a sua casa, se junte com os seus, e nós iremos orar nesse instante, levantar um clamor ao Senhor, buscar a Deus, para que Ele possa nos abençoar, tá bom? Quero convidar vocês para que a gente dobre os nossos joelhos. Se você pode fazer isto, se você tem condições, vamos buscar ao Senhor, vamos nos encurvar diante dEle para buscá-lo em oração. Pai Santo, muito obrigado, ó Deus, por todas as dádivas do Senhor, todo o teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado especial. Muito obrigado pela cruz de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela maneira tão gloriosa com que o Senhor tem nos amado desde a eternidade, quando o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida, na história, ao nos dar Jesus, ao nos dar aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, a vida do teu Filho por nós. Muito obrigado pelo envio do Espírito Santo, muito obrigado pelo envio da igreja, muito obrigado porque este evangelho glorioso chegou até nós, ó Deus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, Deus cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade. Muito obrigado pelas dádivas do Senhor. Nesta noite, ó Deus, nós nos dobramos diante de Ti, dobramos os nossos joelhos, ó Deus, reconhecemos
que Tu és Senhor, nos prostramos diante de Ti, ó Deus. Reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua sublimidade, Senhor. Louvamos o Teu nome, reconhecemos que somos pecadores também, reconhecemos que vivemos aquém desta gloriosa graça, desta gloriosa manifestação de amor, e pedimos perdão ao Senhor por isto. Nós oramos, ó Deus, nesta noite, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oramos, ó Deus, porque nós não somos cheios do Espírito Santo, e é imperativo do Senhor sermos cheios do Espírito. Oramos pedindo perdão, Senhor, por não amarmos a Ti acima de todas as coisas. Oramos pedindo perdão por não amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, ó Deus. Oramos pedindo perdão, ó Deus, por não pregarmos o Evangelho como deveríamos pregar. Ó Pai, esta cidade está carente, necessitada, desesperada, angustiada, Senhor, e nós temos a mensagem que pode transformar a vida do homem mais rico ao homem mais pobre desta cidade. Oh Pai querido, portanto, nós suplicamos nesta noite, enche-nos com Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, pregar a Tua palavra, para que possamos cantar os louvores do Senhor, os cânticos de Sião, e ó Deus, que haja cura, que haja transformação através das nossas vidas. Pai querido, nesta noite nós suplicamos o perdão e pedimos a Ti, Senhor, derrame o Teu Espírito sobre nós, para que possamos cumprir a nossa missão, Senhor, para que possamos, ó Deus, incendiar esta cidade com o anúncio de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nossa justificação. Pai querido, nós Te pedimos isto, nós oramos nesta noite, ó Deus, pela situação do nosso país, nós intercedemos, ó Pai, pelas pessoas que estão desempregadas, nós oramos, ó Deus, por todos que estão desesperados neste final de semana, há tantos pais de família, Senhor, desempregados, há tantas famílias carentes, meu Deus, neste país, há tantos, ó Deus, que estão padecendo tantas necessidades, e nós intercedemos por eles, ó Deus, nós rogamos pela vida deles, Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a economia do nosso país, ó Deus. Nós lembramos do nosso presidente da República, lembramos do nosso ministro da Economia, nós oramos, ó Deus, para que esses homens sejam iluminados pelo Senhor e encontrem saídas, ó Pai, encontrem recursos para que a economia do nosso país cresça, Senhor, de uma forma exponencial. Nós oramos por aqueles que são empresários, ó Deus, microempresários, profissionais liberais. Nós oramos pelos vendedores, pelos comerciantes, ó Pai da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Senhor, que eles consigam crescer, avançar e, ó Deus, promover, ó Deus, um número maior de empregos, para que, ó Pai, haja diminuição do sofrimento na nossa nação. Nós lembramos, ó Deus, dos enlutados no dia de hoje, ó Pai, não apenas devido ao Covid, Senhor, mas todos os enlutados. Nós oramos, ó Pai, e suplicamos ao Senhor que haja o consolo do Senhor, mas nós queremos orar também pelos profissionais da saúde que estão cansados, exaustos, trabalhando, Senhor, sobretudo aqueles que estão trabalhando, ó Pai, na ala do Covid, tanto, ó Deus, na prevenção como no tratamento. Nós oramos por eles, intercedemos por eles, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre eles. Pai Santo, nós imploramos ao Senhor
pelos laboratórios que estão, ó Deus, pesquisando uma vacina. Senhor, abençoe os cientistas. Nós oramos para que eles consigam desenvolver, ó Deus, um imunizador, ó Pai, para a nossa população. Oh, meu Pai, para que as pessoas possam voltar a ter as suas vidas, para que as escolas sejam abertas, ó Deus, para que, ó Deus, haja uma transformação desta realidade. Oramos por aqueles que estão sendo afetados emocionalmente, espiritualmente, por toda esta situação, os depressivos, os angustiados, os amargurados. Oramos, ó Deus, sobre tudo, Pai, aqueles que têm pensamentos de suicídio, Senhor, que haja, Senhor, cura do Senhor. Abençoa, ó Deus, a nossa cidade, a cidade de Camboriú, a cidade de Itapema, Itajaí, Navegantes. Abençoa estas cidades, ó Deus. Nós pedimos isso ao Senhor. Queremos orar por nós, queremos pedir por nós, queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a exposição da Tua Palavra. Use a vida do Renan, Senhor, que irá pregar a Tua Palavra nesta noite, que ele o faça, Senhor, no poder do Espírito Santo, e que o Senhor possa alimentar o nosso espírito com a Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Boa noite. Nosso desejo é que a graça e a paz do Senhor seja com vocês, seja com todos aqui presentes. Graças damos a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento que Ele nos concede para cultuarmos e adorarmos ao único Deus, que é o único vivo e verdadeiro. Nós queremos aqui agradecer a você que está conectado conosco. Também queremos agradecer aqui o Osiel, que está conosco hoje, tocou conosco baixo. Graças a Deus por sua vida, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Gostaria de convidar a todos vocês a abrir a Bíblia de vocês na carta de Tiago. Fica lá para o finalzinho da Bíblia. Carta de Tiago. Carta de Tiago. Antes de nós lermos, agora são 8 horas, e nossa missão aqui é 20 minutinhos, 20, 25 minutinhos para nós estar compartilhando as Escrituras. Gostaria de chamar a tua atenção, chamar você para que nesses 20 minutos possa estar com a tua Bíblia aberta, possa analisar as Escrituras, olhar para as Escrituras, aprender com a palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo 1 inteiro. Então, Tiago 1. Não é muito grande, vai levar aproximadamente 3 minutos e meio. Estava verificando, 3 minutos e meio. Estou dizendo isso para vocês já verificarem. 20 minutos, 3 minutos e meio.
tá? Então vocês fiquem tranquilos onde vocês estão, bem acomodados e com a palavra de Deus aberta. Amém? Todos acharam? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que lhe realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? No começo do ano, acabou as confraternizações, eu ainda tinha 5 dias
restante das minhas férias. Durante esses 5 dias, eu li por completo a carta de Tiago, todos os dias. E leva 15 minutinhos. 15 minutinhos para ler, né? Lê com calma, tranquilidade. 15 minutinhos a gente consegue ler a carta de Tiago. O seu panorama geral, né? A carta de Tiago, ela vai tratar sobre a fé prática. E a fé, né, expressada através das obras. É verdade que muitos distorcem algumas questões referente às obras. Acredita que as obras lhe proporcionará fé. Mas nós cremos que nós recebemos do Senhor a fé. E a fé nos habilita a expressar aquilo que nós recebemos do Senhor. Nos habilita a executarmos aquilo que o Senhor tem para nós, respondendo com boas obras. Então, a carta de Tiago fala sobre obras. Ele fala no capítulo 2 que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Mas antes de falarmos sobre obras, nós precisamos entender algo central, em que, como eu acabei de falar, muitos fazem confusão, é que de nós mesmos nada podemos fazer. De nós mesmos, nós não temos nada para dar. Mas a palavra de Deus, Jesus falou em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, precisamos entender o que Ele fez por nós. E o que o texto no que nós lemos vai nos apontar aqui alguns caminhos, alguns ensinamentos para nós. Então, João 15,16, Jesus diz: não fosse vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, a fim de que vás e dê fruto, e esse fruto permaneça. Então, eu gostaria de convidar vocês a permanecer com a Bíblia aberta. E quero dizer para você aonde começamos a compreender como que é o desdobrar da ação de Deus em nossas vidas. E para compreendermos, nós precisamos entender a nossa própria realidade, a nossa própria vida, de como ela é sem Deus. O texto ele vai nos apontar aqui, né? Tiago 13 até o 15. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o primeiro cenário que nós verificamos aqui é a respeito de nós. A respeito de nós distante de Deus. Nós distante de Deus. Nós cobiçamos, e a consequência da nossa cobiça é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então não tem como eu me achegar diante de Deus. Não tem como eu fazer alguma coisa. Não tem como eu praticar a vida cristã em pecado. Então o texto está nos convidando nesse instante a confessarmos os nossos pecados, a nos colocarmos diante de Deus, confessando os nossos pecados. Então esse é o primeiro aspecto que nós identificamos a respeito da realidade da nossa vida.
Porque nós estamos falando aqui que o texto de Tiago fala sobre a prática da vida cristã. Então, primeiramente precisamos olhar sobre a prática da nossa vida, que de nós mesmos nós não podemos fazer nada. E de nós mesmos, muitas vezes, somos cobiçosos. E isso nos leva a pecar. E isso nos leva a cair. E o Senhor está nos convidando nessa noite a confessarmos os nossos pecados e nos colocarmos diante de Deus. O texto continua. E nos continua com uma boa nova. E a boa nova é aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que Ele nos deu. O texto continua no 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados nele. Em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Cristo Jesus perdoou os nossos pecados. Cristo Jesus pagou a nossa dívida, pagou o escrito de dívida que era contra nós. Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou das trevas e nos transporta por meio da sua vida para o seu reino, para o reino da sua vida, para o reino do seu amor. Então nós estamos inseridos, isso vale frisar, estamos inseridos em Jesus Cristo para vivermos a vida que Ele conquistou para nós, que Ele nos dá juntamente com Ele. Então de Jesus Cristo, nós somos convidados. Eu gosto muito da passagem em que Jesus está caminhando na praia e Ele chama o seu discípulo. Vem e segue-me. O Senhor aqui nos chama. E esse chamado é um chamado eficaz. É irresistível. E Ele nos chama para caminhar com Ele. Chama para vivermos com Ele. Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele, para viver uma vida com Ele. A carta de Tiago, ela tem um destinatário que é para todos os cristãos peregrinos, todos aqueles que estão caminhando, que estão fora da sua pátria. Todos aqueles que receberam um chamado do Senhor para caminhar, para iniciar uma jornada, para iniciar uma caminhada com Deus. E o caminho e a caminhada, ela é o exercício para aplicar para nós aquilo que nós temos aprendido de Jesus. Clássico, O Peregrino, muitos leram, e nós recomendamos. Ontem eu estava falando com o Douglas, que eu li, preciso ler novamente, e é uma leitura que seria importante nós lermos pelo menos uma vez por ano. Por ano. O livro ele conta a história de um homem que estava carregando um fardo. De um homem que estava pesado e que estava sofrendo angustiosamente. Mas o Evangelho do Senhor o alcançou. O Evangelho do Senhor veio até ele. Ele se arrependeu dos seus pecados. E ele iniciou uma caminhada, uma jornada em direção à terra celestial. Ele estava na terra da perdição e foi convidado a caminhar em direção à terra celestial. Mas já no início da sua jornada, os seus familiares, os seus parentes, seus vizinhos, queriam desanimá-lo. Queriam que ele desistisse de iniciar essa caminhada.
Mas ele ouviu um chamado eficaz e não pôde recusar esse chamado. E iniciou essa caminhada. E o livro vai tratando vários cenários. E durante toda a sua caminhada de fé foi desafiadora também. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós acabamos de ler o texto e eu quero convidar vocês a nós olharmos para o texto novamente. Nós acabamos de dizer que o texto, que a carta de Tiago foi escrita a todos aqueles que são chamados pelo Senhor, estão espalhados, estão distantes da sua terra prometida. E a carta de Tiago, ela começa no capítulo 2, dizendo a respeito de como é essa caminhada de fé. Ele diz assim: meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ora, meu irmão, esse ano está difícil. Ora, meu irmão, minha irmã, pequeno, todos nós, realmente, nós temos muitas dificuldades. Nós temos muitos problemas na família, muitas vezes no trabalho, nas escolas hoje. Mas o Senhor nos convida a olhar e a caminhar e a continuar olhando para Ele, que é o autor da nossa fé. Ele diz que realmente nós não estamos imunes, nós não estamos isentos de dificuldades. Nós não estamos isentos, mas nós somos chamados nesse instante a olhar para Jesus, a olhar Jesus caminhando, carregando a sua cruz. Nós somos convidados a carregar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus, a continuar o caminho que Ele escolheu para nós, perseverando na fé, sendo alimentado por Ele. Mas você pode se perguntar: como reagir? Como eu consigo reagir contente, alegre, feliz, em meio às dificuldades, em meio aos problemas? Nós não estamos querendo dizer que para buscarmos o prazer no sofrimento. Pelo contrário, é olhar para além do sofrimento. Nós somos habilitados a olhar além das circunstâncias momentâneas. Olhar para aquilo que o Jesus já fez e já venceu por nós e já nos garantiu uma vida eterna com Ele e uma vida livre de provações, tentações, dificuldades, problemas com Ele eternamente. Agora, para nós, no nosso dia a dia, na prática, e o que o texto está nos apontando? O que nos cabe? Como nós assim caminharemos alegres? Existe uma responsabilidade para nós aqui e o texto está nos apontando. A primeira responsabilidade, aquilo primeiro exercício prático que nós devemos fazer é a oração. Fábio falou agora há pouco da oração. Te convido a olhar mais uma vez o versículo 5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E se lhe há concedido, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre,
inconstante em todos os seus caminhos. Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele esteve no Getsêmani, colocando a sua vida diante do Pai. Chorou lágrimas suou lágrimas de sangue. Nós somos convidados nessa noite a colocar diante do Senhor, a exercitar a nossa fé por meio da oração, colocando do Senhor, pedindo a Ele sabedoria, a sabedoria, porque Ele tem riquezas de sabedoria para nos dar, conhecimento dEle, a fim de que nós tenhamos paz, a fim de que nós tenhamos tranquilidade para enfrentar, a alegria que o texto está dizendo, para enfrentar os dias maus. Por quê? Porque nós possamos olhar para Ele, olhar para Jesus Cristo e saber que Ele nos espera. O segundo aspecto prático para nós é a prática da palavra de Deus. A prática da oração e a prática de nós nos colocarmos como ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Ele diz assim, do 21 ao 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para nos salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Nós somos chamados pelo Senhor a fim de ouvirmos dele, mas a fim de praticarmos também a palavra. Nós somos comparados àquele que não pratica a onda do mar, que vem e vai. Qualquer circunstâncias, qualquer desafios que vem, afeta. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala sobre o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a onda do mar e leva a casa. Mas aquele que constrói sobre a rocha, essa permanece. A rocha é Jesus Cristo. Somos chamados a construir a nossa casa, nosso alicerce, e desenvolver a nossa salvação em Jesus Cristo, praticando, ouvindo, exercitando a palavra do Senhor. E para finalizarmos, nós vemos aqui o reflexo, as implicações, o resultado. O resultado de nós crermos em Jesus Cristo, desenvolvermos a nossa salvação, praticarmos a oração, a palavra, é que há diferença na igreja, há diferença em casa, há diferença nos relacionamentos, há diferença na escola, na faculdade, há diferença no trabalho. Porque nós somos reunidos em Cristo Jesus. O texto ele vai finalizar da seguinte maneira: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, e a sua língua e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o Senhor nos ajude
Que o Senhor nos faça olhar para Ele. Que o Senhor realmente coloque em nós a certeza e a convicção daquilo que Ele fez por nós. Que a palavra do Senhor traga consolo para nossas vidas, para que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia. Porque nós somos chamados hoje a praticar aquilo que nós temos aprendido. Hoje, em meio aos desafios, em meio às turbulências, a igreja é chamada e convidada a praticar aquilo que nós temos ouvido e conhecido do Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é reunida para juntos enfrentarmos os dias maus. Feche os seus olhos. Pai, primeiramente, nós queremos confessar os nossos pecados. O Senhor nos livre de todo mal, livra-nos de nós mesmos. E que o Senhor nos ajude. Que a Tua palavra traga para nós clareza. Que a Tua palavra nos ensine a olhar para Ti. Que a Tua palavra nos alimente nos dias maus. Que o Teu Espírito Santo nos convide. Que o Teu Espírito Santo toque em nossas vidas. E que o Senhor nos dê fome e sede do Senhor. Que possamos não ser ouvintes apenas, mas possamos praticar, respondendo aquilo que o Senhor já fez por nós. Senhor, nós somos agradecidos porque o Senhor já nos concedeu a salvação. E não há nada que nós possamos fazer para nos salvar, porque o Senhor fez tudo por nós. Nós queremos, Senhor, o Teu nome engrandecer e louvar a Ti. E queremos viver para o louvor da Tua glória. Queremos ser uma comunidade, uma igreja que viva para o louvor da Tua glória, que reflita nas práticas, nas ações, Senhor, aquilo que tem aprendido. Nós oramos assim, clamando por Ti, no nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Gente, a minha voz tá falhando um monte. Amém. Graças a Deus, queridos. Estamos encerrando mais um momento, mais uma transmissão. E nós queremos que você não perca a esperança, não perca a alegria, não perca a fé, não perca o amor nesses dias. Infelizmente, queridos, nós fomos privados, mais uma vez, de ter os nossos cultos presenciais. Mas isso vai passar. Isso é passageiro. Nós nos agarramos à soberania de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Nesses dias em que nós não estamos nos reunindo mais presencialmente, eu queria desafiar vocês em 3 coisas, queridos. Que você não deixe de orar, como nós ouvimos a pregação hoje aqui. Que você não deixe de ler as Escrituras. Que você não deixe, queridos, de se reunir com a sua família para orar com eles, ler a Bíblia com eles e aproveitar sobretudo esses momentos, como o de hoje, aí agora na tua casa, quando nós terminarmos essa reunião, que você se reúne com os seus, ore com eles, que você, pai, abençoe os seus filhos, leia as Escrituras com eles e para eles, e que vocês aproveitem esse tempo que Deus está dando para todos nós, queridos, já que nós não podemos estar aqui, mas a palavra de Deus não está presa, e o Evangelho de Jesus está sendo pregado, e as igrejas continuam se reunindo nas suas casas. Que Deus nos abençoe. Nós, como sempre, encerramos os nossos cultos citando a doxologia de Judas, e faremos isto mais uma vez. E ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Até quinta-feira, queridos, eu estarei aqui às 20 horas para nós continuarmos os nossos estudos bíblicos no Evangelho de Lucas. Quinta-feira, às 20 horas, se o Senhor permitir. Deus nos abençoe, abençoe a sua família e que a sua casa seja um farol para iluminar esta cidade durante esta semana. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo